Paz seja convosco. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Deus, nós pedimos a Tua direção, Teu Espírito, que o Senhor possa nos ajudar em mais um dia, que o Espírito Santo nos oriente e fale com cada um de nós, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos este momento e peço a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, né, amados? Infelizmente, né, no mundo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas desiludidas, né, sem esperança, sem paz, algumas até desesperadas, né, achando que não há solução, né, para as suas angústias, para os seus problemas, né. Existe um ditado, né, popular que diz que a esperança é a última que morre, né? Mas na Bíblia, né, que é o nosso manual do cristão, né, o nosso manual, ele diz o seguinte, em Provérbios 14, versículo 32, que o justo, ainda morrendo, tem esperança, né? Provérbios 14, 32, quer dizer, o justo ainda morrendo, existe esperança para ele. Então, para nós que somos servos de Deus, cristãos, que seguimos a palavra de Deus, não uma religião ou outras entidades, né, que não seja Jesus Cristo, nós temos esperança, ainda que seja na morte, né? Na verdade, a desesperança é uma característica, né, de um mundo que não entende Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Bíblia. Uma pessoa, ela estava me falando assim, olha, se o crente adoece e morre, da mesma forma do ímpio, então não adianta nada, não adianta eu me conservar, não adianta eu deixar vícios, não adianta eu deixar de viver uma vida dissoluta, porque tem muita gente que vive uma vida dissoluta, que vive uma vida pecaminosa e vive até mais. E eu disse assim, aí é que está a diferença, né? Eu citei para ele exatamente Provérbios 14, 32, que diz que o ímpio existe um grande problema, mas para o justo, ainda que ele morra, há esperança. Porque o principal projeto de Deus é a salvação, né? Quando nós estamos em Cristo, por isso que nós começamos a ler no versículo texto em Romanos 8, 18, que Paulo declara, né? Eu estou certo que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Então, aquele que normalmente vive uma vida dissoluta, se talvez até viva mais, ele tem que viver mais para ter chance de ser salvo, é lógico. E aquele que está em Cristo, ainda que as circunstâncias da vida, que estão sujeitas a todos, né? A Bíblia diz que o grande profeta Eliseu morreu de uma doença, mas mesmo depois de morto, os seus ossos dentro de uma tumba, já depois de algum tempo, de alguns anos,
uma pessoa caiu dentro de uma batalha de guerra, morto, bateu nos ossos e reviveu, mesmo ele tendo morrido de uma enfermidade conforme a Bíblia, né? Então o corpo está sujeito a situações, mas o mais importante para nós não é simplesmente porque um servo de Deus que aceitou Jesus vai ser super e não vai acontecer nada, vai atirar bala nele e não vai pegar porque ele é de aço. Não é isso, é a salvação. O que faz diferença é a salvação, né? Pode ser que, é como se diz, um ímpio, ele tem até que durar mais mesmo. O ímpio tem até que durar mais mesmo. Tem muita gente que diz assim, por que tem gente ruim que dura tanto e uma pessoa tão boa, né, foi logo? Normalmente a Bíblia diz que os bons Deus recolhe, né? Rápido, mais cedo, porque Deus quer que fique perto dele. E os maus, infelizmente, muitas vezes eles têm que durar mais para ter mais tempo de ter chance, né? Quando Caim matou Abel, ele disse que as pessoas iam matar ele. Deus disse, não, quem matar você vai ser penalizado 7 vezes, você vai viver. Aí a pessoa pensa, por que Deus ia proteger um assassino, uma pessoa ruim dessa? Para que tivesse chance de se arrepender, porque Deus é bom, é misericordioso até para com os maus e para com os ingratos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos em Cristo, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis, infelizes no mundo, porque tem pessoas que só esperam em Deus nesta vida. Se ele não tiver coisas que ele ache, considere como bens, como coisas de valor, ele fica frustrado, revoltado contra Deus, porque eu já vi pessoas assim, não sei se tem alguém aqui nessa qualidade, mas já vi pessoas que se dizem serem servos de Deus, revoltado porque acha que fulano de tal tem bens, tem isso, tem aquilo, é ímpio, vive uma vida pecaminosa. Mas a Bíblia diz que Jesus não precisou nascer num palácio, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia promete-nos, não que Deus não possa nos dar e não nos dê, ou dê a alguns bênçãos de prosperidade em todos os aspectos, que Ele faz isso, Ele dá. Mas a nossa centralização de esperança tem que estar no Senhor, na salvação da nossa alma. Paulo, ele declara em 2 Coríntios 12, quando ele diz que tinha um problema, Paulo que tinha orado pessoas ressuscitado, Paulo que tinha feito coisas miraculosas, grandiosas, poderosas, coisas grandes. Ele chega a dizer que ele tinha um mensageiro, um problema, que ele chamava de mensageiro de Satanás, aonde ele diz 3 vezes eu orei a Deus, e o Senhor falou, Paulo, a tua salvação já basta, a minha graça na tua vida já basta, o meu poder se aperfeiçoa nesta tua fraqueza. Porque muitas vezes, amados, tem pessoas que, infelizmente, a falta de entendimento, de conhecimento, ele começa a partir para viver uma vida mais voltada aos oferecimentos do inimigo do que propriamente a realidade do que Deus quer para nós. Mas como eu citei para você em 1 Coríntios 15, versículo 19, ele diz, nós não podemos esperar em Deus só nessa vida. Nós temos que ter uma expectativa do futuro, até porque, como eu citei para você no início da pregação, em Romanos 8, 18, Paulo chega a dizer que não pode se comparar a glória que vai nos ser revelada com os sofrimentos, as aflições que possa se passar em nossa vida aqui nessa terra. Não há comparação com o que Deus tem preparado, 1 Coríntios 2, 9, para aqueles que amam a Deus. Não existe comparação daquilo que Deus prometeu para aqueles que têm fé e acreditam na salvação eterna, na salvação da sua alma. E nós, como cristãos, temos que ter consciência exata disso, para que a gente não desvaneça em nossa fé e parta, como muitos acabam partindo, para deixar o Senhor, desviar do Senhor, desistir da fé
e se entregar totalmente, na verdade, à infelicidade, às angústias e às desesperanças, né? De achar que o seu sucesso é o dinheiro, é as riquezas, é a vida do ter para muitos e não do ser. Deus, ele fala em Isaías 49, 14 e 15, ele diz o seguinte: acaso a mulher que tem um filho no seu ventre, que o filho que mama, ela pode esquecer do seu filho? Se ela chegar a se esquecer, eu não me esqueço dele. Porque Deus é misericordioso e Ele tem livrado, salvado, guardado, ajudado muitas pessoas. Ele é a solução para aquele que crê, para aquele que acredita e não desvia desse acreditar. Pelo menos para nós que somos cristãos, existem duas fontes fundamentais dentro da esperança que nós, como cristãos, devemos ter. A primeira fonte alimentadora da esperança é Deus. Deus é a primeira fonte alimentadora da esperança. Em Romanos 15, 13, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito de Deus. Ricos em esperança, esperança de dias melhores, esperança de portas abertas, esperança de livramento, esperança de vitória, esperança de alcançar um dia uma vida gloriosa na presença de Deus, independente do estado que possivelmente vivamos aqui na terra. Porque se nós vivemos para Deus, nós vamos conseguir viver com certeza uma vida melhor. Mas além de Deus ser a fonte da esperança, a palavra de Deus é a geradora da esperança. Por isso que é importante você ouvir a palavra, por isso que é importante você vir à igreja, por isso que é importante você não desistir de ter momentos de participar, seja de uma célula, seja do momento de escola, seja dos cultos, até porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixe de se congregar. Por que a Bíblia está falando aquilo, né? Por que está escrito não deixe de se congregar? Cada momento que uma pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, com certeza ela perde algo sobre a sua vida. Ela perde uma direção, ela perde uma fonte de geração para a conversão, para a fortaleza, para a esperança. Por isso nós temos que ter cuidado. Quando nós nos colocamos em Deus, pelo menos existem promessas dentro das esperanças que Deus nos traz através da palavra, né? Quando nós nos colocamos em Deus e colocamos no hábito de nos esforçar para fazer a vontade dEle, Ele diz no Salmo 40, versículo 1, quando o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, nós temos promessa das nossas orações serem ouvidas. Quando nós realmente nos colocamos em Deus, quando nós, na verdade, habituamos o nosso ser a alimentar a nossa esperança na fonte que é Deus, nós colocamos, na verdade, também a esperança na palavra de Deus, nas orientações da palavra de Deus. Nós temos a chance de nossas orações serem ouvidas, como eu citei para você aí no Salmo 40, versículo 1. Nós somos libertos. Tem muitas pessoas que não se libertam, que não conseguem se libertar, que não vão muito longe, fogo de palha, começa, eu já fui, já desisti. Tem uns que são permanentes, porque velam, prezam, respeitam a palavra de Deus, respeitam Deus, respeitam a fonte que é a sua palavra. A Bíblia diz, amado, em 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 21, que nenhuma profecia é produzida por vontade do homem, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia, o que você está recebendo aqui, não é para que você faça uma análise humana, uma análise decisiva, mas é que você consiga saber que a palavra foi gerada antes para você, para trazer direção. E que Deus é quem nos dirige a trazer a palavra, para nos dar a chance de alcançarmos o melhor de Deus. Essa é a proposta de Deus. Às vezes a pessoa, eu não concordo, eu não aceito, eu vou fazer conforme eu penso, conforme eu quero. Mas nenhuma palavra profética, ela veio simplesmente da mentalidade humana, mas homens santos, eles falam inspirados com uma projeção de fazer com que pessoas se voltem para Deus. Então, quando você realmente coloca a sua esperança em Deus, que é a fonte, em sua palavra, que é outra fonte importante, você tem as suas orações ouvidas, conforme o Salmo 41, qual eu citei. Você consegue a libertação. Está escrito em Provérbios 20, versículo 22, o seguinte: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Não diga, livrar-me-ei do mal, espera no Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 20, 22. A Bíblia diz, amados, em Romanos 12, versículo 21, que nós não devemos vencer nada com o mal, mas devemos vencer com o bem, fazendo o bem. Quer vencer? Vence com bem, porque quando você vence com bem, a sua atitude é geradora de uma esperança contínua, sempre. Você vai receber na vida, segundo a palavra de Deus, o que você faz. E se você está fazendo bem, você está plantando uma semente que vai te cobrir com bem. Mas se você faz o mal, você vai acabar colhendo o mal no futuro, infelizmente. Então, é preciso colocar a nossa esperança em uma fonte real. É preciso sermos vigilantes, porque quando nós colocamos a nossa esperança, nós somos renovados espiritualmente e fisicamente. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 30 e 31, os jovens cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Assim é a vida daquele que tem esperança na verdadeira fonte e que trabalha para que isso aconteça na sua vida. Muitos vivem sem esperança, achando que a solução da sua vida é o dinheiro, é as riquezas, achando que o seu sucesso, a sua fama, é o que vai trazer o verdadeiro contentamento sobre o seu lar, sobre a sua casa e a sua família. E às vezes não reconhece realmente a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Mas aqueles que colocam, têm várias promessas, né? Como eu citei para você, ter as suas orações ouvidas, alcançar libertação, ser renovado espiritualmente, porque não vai se fadigar, mas vai subir como águia, também se alegrar. Isaías 25, 9 diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação,
exultaremos e nos alegraremos nele. Isaías 25, 9. Esse é o Deus, quando você espera, quando você, na verdade, fica na fonte, na orientação da palavra de Deus. Aceita a palavra de Deus, respeita a palavra de Deus, reconhece a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, aceita a vontade dEle. Você tem a chance também de ser bem-aventurado, de ser feliz. Isaías 30, 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se deem para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é um Deus de justiça, e bem-aventurado todos aqueles que esperam nele. Felizes, bem-aventurados são todos aqueles que esperam nele. E quem tem, na verdade, esperança em Deus, tem a promessa de herdar a terra, porque Salmos 37, versículo 9 diz assim: porque os malfeitores serão exterminados. Não se preocupa não, os malfeitores serão exterminados. Um malfeitor, não se preocupe não, a Bíblia está dizendo, os malfeitores serão exterminados. Deus está dando chance para um malfeitor se arrepender. Deus está dando chance ao malfeitor retroceder. Deus está dando chance para um malfeitor ter a chance de ser salvo. Nós não podemos agir como malfeitores, porque ele diz, os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então nós temos que ter a nossa esperança fundamentada no Senhor. Na Bíblia, amados, vários homens, e na própria vida secular, talvez você ainda não tenha conseguido estudar sobre esse aspecto aí, várias pessoas venceram, mesmo com uma certa idade, né? Eu não sei se você já soube, né? Pelo menos no livro apócrifo de Nicodemos, que é um livro apócrifo, né? Um livro de Nicodemos, que não foi aceito nas Escrituras, ele fala sobre o nome dos dois criminosos que estavam ao lado de Jesus, né? Que segundo, né, o livro dele fala que é Dimas e Gestas, né? Dimas e Gestas eram os dois criminosos que estavam ao lado. E segundo o livro de Nicodemos, que é um livro apócrifo, ele diz que Dimas foi quem acreditou em Jesus. Mesmo naquele momento final, teve esperança para alguém que retrocedeu naquela hora, né? Você encontra lá em Lucas 23, que se fala exatamente que aquele homem acreditou em Jesus. Deus não faz acepção de ninguém. Moisés foi chamado aos 80 anos e 40 anos ele caminhou no deserto. E em Deuteronômio 34, versículo 7, diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, mas nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha sim enfraquecido. Quer dizer, Moisés estava normal, mesmo com 120 anos, foi porque Deus disse, olha, você vai agora ser recolhido, você não vai entrar, suba aqui ao Monte Nebo, e você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar, eu não quero que você entre, porque você falhou na pedra de Meribá, então eu não quero que você entre, você vai entrar Josué, você vai abençoar Josué, ele vai entrar, mas você vai, na verdade, partir daqui. E Deus protegeu até o corpo de Moisés, porque no livro de Judas chega a dizer que Satanás brigava com o arcanjo, tentando saber onde é que estava o corpo de Moisés, né? Talvez para fazer idolatria, né? Fazer uma imagem de adoração, e não foi permitido. Mas
O interessante é você ver aí em Deuteronômio 34, versículo 7, que Moisés, sendo chamado aos 80 anos, ele caminhou 40 anos num deserto. E o texto em Deuteronômio 34, versículo 7, diz que ele estava do mesmo jeito. Ele não enfraqueceu o seu vigor. Ele estava perfeito. Porque quando Deus te chama e você obedece à sua voz e tem esperança no que Ele promete em sua palavra, Ele te revigora, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te livra. Ele te dá perspectiva, Ele te dá sabedoria, que é uma coisa difícil, né? Tem muita gente que prefere focalizar só na fé e botar a responsabilidade em Deus, não procura nem agir com sabedoria, e a Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Só que ninguém quer pedir, né? Ninguém quer pagar o preço, ninguém quer fazer de acordo com o que a palavra de Deus pede. É mais fácil ficar esperando que caia de paraquedas, que aconteça sem nenhum esforço. Mas existe uma forma para que Deus venha nos abençoar. Nós encontramos pessoas como Abraão, que a sua esperança foi renovada. Tem muita gente que não tem esperança mais, né? Não acredita, acha, eu não tenho mais idade, não vai dar mais certo, não. Não adianta mais eu lutar, não adianta mais eu ir atrás. Quantas pessoas, amado, mesmo depois dos 60, se tornaram pessoas vencedoras? Na Bíblia, Abraão foi chamado aos 75 anos para sair da sua terra, e Sara tinha 65. Ele era mais velho 10 anos do que Sara, mas Sara morreu com 127 anos, né? Aos 90 anos, Sara teve um filho, Isaque. E Deus abençoou em esperança mesmo aqueles que humanamente não tinham esperança. Sempre quando tivermos esperança em Deus e trabalharmos para que essas coisas aconteçam, elas poderão acontecer. Não adianta só acreditar sem agir. Fé sem obras é morta, segundo a Bíblia. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que ter atitude para que as coisas venham acontecer. Não adianta dizer que só acreditar, porque acreditar todo mundo acredita, que Deus quer abençoar, que Deus quer enriquecer, que Deus quer prosperar, todo mundo acredita. E por que não acontece? Porque na verdade tem que se acreditar, tem que se ter fé, mas tem que caminhar pelo caminho que Deus espera que venhamos caminhar, o caminho da obediência à sua palavra, ao reconhecimento da sua palavra. Uma hora para outra, amado, tudo pode mudar. Em uma hora para outra, tudo pode mudar. A nossa única segurança é Deus. Não se acomode em sua vida. Porque, como eu citei para você aqui, só para você saber, algumas pessoas que já com idade avançada, Deus mudou a sorte daquelas pessoas. O próprio Abraão viveu mais de 170 anos. Deus chamou e abençoou aquelas vidas. Mas o que é que nós devemos esperar de Deus? Nós devemos esperar a salvação da nossa alma, até porque o texto que nós lemos diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que Deus tem para revelar a nós. Então, qualquer aflição, qualquer problema, qualquer tristeza, por exemplo, Jó. Você já pensou o que foi que Jó passou? Perdeu todos os filhos. Você acha que é fácil perder todos os filhos? Você acha que uma pessoa que perde todos os filhos vai ficar normal? Morreu todos os filhos dele. Você acha que bacana? O cara ficou tranquilo? Alegre? Se ele não fosse um homem de Deus, né? Talvez ficasse. Mas ele era um homem de Deus. É tanto que, segundo o texto que você já deve ter lido em Jó, ele fazia sempre orações e ofertas, sacrifícios, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de seus filhos, porque os seus filhos não andavam como ele, andavam de outra forma. Mas, parou por aí? Não. Depois de ter perdido todos os filhos, perdeu todos os seus bens. Ficou financeiramente na miséria.
Parou por aí? Não. Depois de perder todos os filhos, todos os bens, ficou leproso. Aonde a sua própria mulher chegou para ele e disse: você ainda é íntegro diante de Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Né? Essa foi o incentivo que recebeu. E qual foi a resposta dele? Tu é louca? Nós recebemos o bem de Deus, e por que não também receber o juízo, a correção? Então, eu estou dizendo isso para você fazer uma análise na sua vida, porque tem gente que vive reclamando da vida e às vezes não faz nada para Deus, às vezes não se dedica em nada para Deus, às vezes não se esforça com Deus, às vezes não realiza nada para Deus, está correndo só atrás para si. Quando chegar um dia na glória, o que é que vai apresentar diante de Deus? O que é que você vai apresentar diante de Deus se o seu coração parar de bater agora? E se você for embora? Porque qualquer um de nós podemos morrer a qualquer instante. Isso eu estava vendo um vídeo de um pastor, agora há poucos dias, que estava pregando e morreu. Ataque cardíaco, morreu. Pronto. A pessoa pode morrer a qualquer instante. Qualquer um. Vai depender do que nós estamos fazendo. Como estamos caminhando. O que estamos seguindo. O que você está seguindo? Você está seguindo Jesus? Ou você só crê nele? Crer é fácil. Também acredito. Crer, todo mundo crê, né? Pelo menos se diz ser cristão. Mas além de crer, você está fazendo alguma coisa a mais pelo reino dos céus? Para que é que Deus te chamou? Então, nós devemos esperar em Deus a salvação da nossa alma, porque na esperança fomos salvos. Devemos esperar para a vida eterna na presença de Deus. Devemos esperar os seus galardões através das nossas ações, porque Hebreus 11:6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Como é que você busca Deus? Tentando fazer a vontade dEle. Como foi que Moisés demonstrou que buscou a Deus? Quando decidiu obedecer Deus. E o que foi que Deus pediu a Moisés? Ele não queria ir. Vai lá e tira o meu povo do Egito. E leva o meu povo para adorar no deserto. Moisés não queria ir. Não, manda outro. Manda esse, manda aquele. Deus, eu quero você. Graças a Deus, no final, ele obedeceu. E ele foi e se tornou um grande servo de Deus. Deus quer tornar pessoas grandes servos e grandes servas de Deus. Mas como isso pode acontecer? Quando eu decidi obedecer. Às vezes Deus está usando alguém, alguma pessoa que está do seu lado para dizer que você deve fazer isso e aquilo. Às vezes Deus está usando alguém, como Deus usou um jumento para falar com Balaão. Deus às vezes está usando alguém, rapaz, não faz assim, vai fazer isso. Não, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer o que eu quero. A diferença de seguir Deus está exatamente aí. Quando você decide fazer o que Deus quer, o que a obra de Deus precisa, não o que você quer. Fazer só o que quer não é estar seguindo a Deus. Porque Jesus disse que se alguém quiser vir após Ele, tem que negar-se a si mesmo. Mas nós devemos esperar a gloriosa vinda do Senhor através de vivermos uma vida santa. Santa como? Separado, diferente, não de acordo com os padrões do mundo. Nós devemos esperar o Senhor com vitória, lutando contra as forças espirituais do mal. Segundo a Bíblia,
Efésios 6,10, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Em 2 Timóteo 4,18 diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo falou isso por quê? Porque Paulo andava com Deus. Pense, você está andando com Deus? Onde você tem depositado a sua esperança? Em Deus ou só nas coisas do mundo? Só Deus pode te livrar, te guardar e te abençoar. Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, tudo será inútil. Perda de tempo. Só o Senhor livra de toda obra maligna. Em Jeremias 31:17 diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Amém? Receba, né? Aprenda a receber. Ou a entender, né? Se é que há esperança para o teu futuro. Mas Deus falou isso aí quando Ele estava falando para o povo de Israel, em Jeremias 31, a partir do versículo 16, ele diz assim: pare de chorar. Jeremias 31, 16 ao 17. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A palavra de Deus é viva e eficaz, amados. Então, bem-aventurados, Isaías 30, versículo 18. Bem-aventurados são todos os que esperam nele. Bem-aventurados, felizes são todos os que esperam nele. Porque os malfeitores, Salmo 37, versículo 9, serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Decida, você quer ser um malfeitor, um malfazejo, fazer coisas erradas, ruins e más, ou você quer fazer o bem? Não vence com o mal. Romanos 12, 21. Mas vence o mal. Quer vencer o mal? Ali foi uma atitude má, foi uma ação má contra mim. Quer vencer? Pois vença fazendo o bem. Romanos 12, 21. Vença fazendo o bem. O mal sempre vai se dar mal. E o bem sempre vai se dar bem. Jesus poderia ter destruído todo mundo. Quando Pedro cortou a orelha de uma pessoa, de um soldado, Jesus colocou a orelha do homem no lugar e disse: Pedro, preciso disso não, Pedro. Se eu quisesse, meu pai mandava uma legião de anjos. Se eu quisesse fazer barraco, destruir, fosse você, né? Fosse alguém. Tem pessoas que por coisas mínimas fazem maior barraco, fazem maior confusão, né? Mas Deus trabalha de uma forma espiritual, santa, justa e verdadeira. Justo é todo aquele que faz o bem, e injusto é todo aquele que faz o mal. Tudo aquilo que é ruim não vem do céu, mas tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes. E é esta bênção que Deus quer que predomine em nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não decidiu em se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Pode ser que tenha alguém aí. Nós vamos ficar de pé, talvez você está cansado, aí está com a coluna cansada, né? Mas eu pergunto, né? Tem alguém no nosso meio, você está aí, ainda não decidiu se tornar um seguidor de Jesus Cristo e quer se tornar hoje, quer dar um passo para ter futuro, porque há futuro andando com o Senhor. E que, como nós falamos, Romanos 8, 18, Paulo deixou escrito, através do Espírito Santo, não porque nenhum homem santo falou particularmente da sua própria mente, mas ele disse: para mim estou certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser nos revelada. Não se compara nenhum sofrimento. Por isso que Jó aguentou, por isso que Moisés aguentou. Aí tem gente que uma besteirinha, cuidado, queira ir para o céu, que não seja só o céu da boca, mas que seja o céu dos céus, o Senhor dos senhores. Tem alguém neste momento, nós vamos entrar um canto, se tiver alguém que ainda não deu um passo para se tornar um seguidor de Jesus e quer dar um passo, quer se limpar diante do Senhor, essa é a chance. Eu fiz isso há 35 anos atrás, nunca voltei atrás, nunca. Eu sirvo o Senhor, sempre tenho me esforçado, não sou turista, porque a minha cidade, além de estar no céu, também começa na terra. E você tem a chance, né? E nós fazemos para que você não perca essa chance. Se tiver, você vem aqui à frente, nós vamos orar. Sim, agora que eu cheguei até aqui, já não há razão para me fazer voltar atrás. É a minha vida antiga, de Jesus eu me joguei e hoje eu sou um homem mais feliz. Eu já não troco meu estilo de vida por aquela vida antiga e sem saída, não me vendo por momentos de prazer. O preço lá